Alô, família lojista, muito boa tarde. Estamos começando aqui pela sua TV Lojista, no canal do Facebook, aqui na página do Facebook da CDL Sorriso, mais um bate-papo. Hoje nós estamos vivendo a expectativa para uma grande palestra que vai acontecer no Centro de Eventos Ari José Riede, com ele que está de volta a Sorriso, Gilcler Regina, satisfação reencontrá-lo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos que assistem à TV Lojista aqui da CDL. E é um prazer muito grande estar retornando aqui à cidade de Sorriso. Bom, neste ano, é a segunda vez que vem à cidade de Sorriso, né, Gilcler? Segunda vez. Eu estive aqui em abril, quando nós apresentamos aqui um workshop do conhecimento. Eu me lembro que foi dia 26 de abril. E a felicidade de estar retornando, né? Porque hoje é o meu trabalho número 109 do ano, então... Agenda carregada em 2019, né? Trabalho bastante. Essa 109. É uma média anual que a gente tem, a gente trabalha bastante, são muitas... A agenda é muito grande, eu trabalho muito todos os estados, então o Brasil é muito grande também, o Brasil é um continente e... Nós temos clientes de toda espécie de ramos de atividade, né? E notadamente o tema de hoje que eu chamo a atenção, porque é um tema que é muito forte. Eu trabalho muito com as CDLs, com a CNDL, com as FCDLs, que são as federações, e isso já tem muitos anos. E o assunto hoje é pertinente a exatamente final de ano, Natal. O pessoal precisa melhorar o atendimento, precisa criar um clima de vendas em relação ao Natal e o país está precisando disso. Com certeza. Eu iria até perguntar, antes de entrarmos especificamente na questão da palestra de hoje, Sim. 109 palestras em diferentes lugares do Brasil. Como que foi esse ano de 2019, no contato com os brasileiros? Como que anda o otimismo do brasileiro aí? Eu tenho a impressão que melhorou. Melhorou. Em que pese o país ter ficado bastante engessado em relação às reformas que demoraram. Num país democrático parece que tudo é mais demorado, não é simplesmente colocar a caneta lá e assinar e modificar. Então, essa espera, esse compasso de espera, tem muita gente que ficou guardando o dinheiro debaixo do colchão, deixando de fazer os seus planos, né? Mas como eu falo na vida, quando você pega um momento desse de espera, é igual você falar sobre crise, né? Tem gente que quando tem uma crise, tem gente que ganha dinheiro. E tem muita gente que perde, né? Então, depende muito da ação que você vai tomar. Aliás, eu estava estudando essa palavra crise outro dia, no idioma grego. Crise em grego significa peneira. Peneira significa o seguinte: quem é bom, fica, quem não é, cai fora. Então, quando tem um momento de espera, ou quando tem um momento de indefinição política e você fica esperando a definição política para tocar o teu negócio, para fazer a tua venda, você vai esperar se motivar para isso, está perdendo o seu tempo, porque a economia não para, o mercado não para, né? Nós estamos assim num modelo que eu considero sempre assim, é como se hoje você tem um saco cheio não cabe mais nada, né? Certo. O que você tem que fazer? Você tem que esvaziar esse saco para colocar o novo, né? Então, eu fui estudar o guru Alvin Toffler, um guru praticamente do século XX aí, da área da administração, e ele diz assim, que o sucesso é aprender, desaprender e reaprender. E não é uma realidade, porque você tem que aprender. O protagonismo do mundo, ele passa sempre pelo conhecimento, então ele passa pelo aprendizado.
Só que, de repente, essa verdade deixa de ser verdade. E você tem que desaprender aquele jeito que você fazia, porque apareceu um novo jeito. Nós vivemos o protagonismo da mudança desde que o mundo é mundo. Olha, se você tivesse dormido no ano 1000 e tivesse acordado no ano 1300, você teria menos impacto do que se você tivesse dormido no ano 2000 e acordasse hoje. Ia te dar um infarto e ia morrer de novo, porque o pessoal ia falar assim, veja lá no Google, o cara vai falar assim, aonde? Ele falava assim, pega um Uber. Ele falou, pegar o quê? Né? Ou aqui vocês ainda não é o Uber, ainda tem o aqui é o urbano. É um urbano. Urbano, que é um Urbano local. Norte. Urbano Norte. Uhum. Né? Aí o cara fala assim, não, mas veja, vai lá compra na Amazon. Ele falou, onde? Assiste na Netflix. Quer dizer, foram tantos os paradigmas que foram sendo quebrados que nós ficamos assim, meio boquiabertos. Por isso que a gente precisa realmente estar nessa caminhada, encher esse saco novamente com coisa nova, e aí em todos os setores. Olha, isso passa por relacionamento familiar, isso passa por relacionamento empresarial, isso passa em relação à comunidade, a ser voluntário, a trabalhar o cliente, a trabalhar o atendimento. É muito mais amplo do que a gente sequer pode imaginar. Bom, Gilcler, eu falava com a Eliane Tomazinho, nossa gerente executiva, semana passada aqui nesse bate-papo, ao vivo também, e eu dizia para ela que eu assisti a tua palestra, né, em abril, foi uma palestra maravilhosa, assisti na íntegra, e eu percebo que o Gilcler sempre busca trazer essa coisa da atualização. É exatamente sobre isso que você está falando, as grandes transformações. Quem não tiver antenado nisso está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso porque o mundo mudou e o mundo vai continuar mudando. E tudo que mudou até hoje, que você sabe que não é pouco, é apenas uma faísca daquilo que vem por aí, né? Você pega, por exemplo, tudo que vai mudando desde as expressões do passado. Por exemplo, você falava assim, o porco só engorda com o olho do dono, certo? Exato. E quem que engorda o porco do Jack Ma? O dono do Alibaba, o chinês mais rico do mundo. Que uma empresa que é o maior varejista do mundo e não tem um estoque. E vale 500 bilhões de dólares. Quer dizer, quem é que engorda o porco do Jack Ma? Ele aprendeu a trabalhar grandes negócios. Ele aprendeu a trabalhar tecnologia. Então, o vetor das mudanças, o grande vetor hoje do mundo, são dois. Todo mundo sabe que é tecnologia. Dois, por incrível que pareça, são as pessoas. As pessoas se adaptando às novas tecnologias. A diferença está aí. Por isso que a gente fala, não, mas vai mudar o emprego, vem aí carro sem motorista, já veio, agora tem carro voando lá no Japão. Não interessa, ser humano é ser humano. Outro dia estava estudando a Fei Li, que é uma chinesa da Universidade de Stanford, ela é consultora do governo americano. Ela diz assim, a inteligência artificial não tem nada de artificial. Ela foi feita para impactar pessoas. E nós vivemos, vamos ter que continuar comendo. O que vai mudar, por exemplo, talvez amanhã você não vai ter mais o boi para matar para comer a carne. Vamos fazer carne em laboratório, não sei. Ou quem sabe na impressora 3D, né? Já tem, né? A impressora 3D já está fabricando máquinas pesadas, né? Ovo já é feito em laboratório. Ovo, né? Hambúrguer. O outro dia estava vendo o ex-governador aqui do Mato Grosso, lá no Vale do Silício, numa visita que ele fez. Blairo Maggi, né? Do Blairo Maggi, falando lá tinha ido lá na Amazon Go, né, que é uma loja que não tem ninguém, né? E aí tinha até colocado escondido um Halls no bolso. Quando ele saiu, a equipe dele, alguém da equipe dele, quando saiu lá fora, já estava debitado no cartão. Então, quer dizer, a inteligência artificial hoje, vamos falar assim, se a gente fosse discutir o Big Brother, o reality show do mundo,
tenha certeza, tem gente que já sabe até o que se passa dentro da tua casa, no teu quarto, né? Então, esse é o mundo que a gente vai viver. O que diferencia é o que é que nós vamos fazer com isso. Que atendimento que nós vamos dar para essas pessoas? Que uso faremos dessas ferramentas? Que uso faremos dessas ferramentas? Até porque é o seguinte, por exemplo, hoje estão fechando 300 shoppings nos Estados Unidos. E até o ano 2022, daqui 2 anos, fecha-se 25% dos shoppings. E a maioria das compras, então, são feitas aonde? Aqui, ó. Né? De cada 4 compras no mundo, uma é aqui. Mas talvez não seja a realidade de Sorriso nesse momento. E aí o que é que você vai fazer? Vai esperar todas essas mudanças acontecerem, chegarem aqui, e até lá o que é que você vai fazer? Exato. Por exemplo, 75% no Brasil da população brasileira tem carência na área de simpatia, na área de cortesia. Gentileza. E tem gente quebrando, porque continua no time dos 25% dos cascas grossas, do que acha que o atendimento não precisa entender, de que o atendimento talvez seja o ponta de venda lá da minha empresa. Eu, como empresário, não preciso ir lá dar o exemplo. Então eu lembro que uma palavra convence, um exemplo arrasta multidões. O empresário também tem que participar do treinamento. O empresário, o líder, o gestor, ele também tem que ver como é que funciona o meu ponto de venda, como é que se comporta a minha equipe, porque se eu não me preocupar com esse jogo, com esse balanço, com essa gangorra, estou perdendo o negócio. E tem gente quebrando, e tem gente renascendo, tem gente nova vindo aí, abrindo empresas. Se você pegar a própria história de Sorriso, procure lembrar quais eram as primeiras empresas que aqui se instalaram e vá ver se todas ainda estão em atividade. Porque hoje você não tem mais 100 anos para quebrar. Antigamente você tinha 100 anos para quebrar. Agora é bem mais rápido. Agora, às vezes, uma decisão errada e você quebra. Por isso que quando a gente fala assim, agora é Natal, então o nosso tema é atendimento show, vamos falar aqui de seja você a diferença. Mas isso tem que ser feito todo dia. A meta, ela tem que ser trabalhada a partir do primeiro dia do mês. Tem gente que começa a correr atrás da meta no dia 27, quando o mês está terminando. Aí não dá, né? Não dá mais tempo. Aí não tem jeito. O avião, quando ele sobe, ele dá aquele empuxo, e ele sobe contra o vento. Se você for lá no aeroporto, você vai ver aquele saco aberto, o vento entrando. Biruta? A biruta, exato. Onde o próprio piloto, se for visual, ele vai perceber que ele tem que ir no sentido contrário, ele sobe no sentido contrário. Então ele dá toda a força do mundo para subir. O que é que ele faz quando ele estava lá em cima? Ele diminui a força e ele mantém a serenidade, ele trabalha no voo mais tranquilo, a velocidade cruzeiro. No atendimento, é a mesma coisa. O cliente novo, você tem que dar aquela força enorme para trazer ele para o time. Às vezes, quando você faz essa força para o time, há uma acomodação. Esse aqui já é meu cliente, não preciso dar mais atendimento. Voo de cruzeiro. Ele voa tranquilo. E voo tranquilo. E aí? E aí, quando você percebe, você perde. Você perde o negócio. Sabe por quê? Porque o que vence na humanidade é o inconformismo. Olha, você veja bem, você cresce pelo inconformismo, você chega no topo. E você cai pela vaidade. A vaidade mata muito negócio. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que foi vice-presidente da Bayer mundial. Um mineiro, o Teunis, que morou 8 anos na Alemanha, inclusive. Ele fala muito sobre a questão da vaidade do ser humano, a vaidade do cara que trabalha de porta fechada, a vaidade daquele cara que atende o cliente, aquele já é meu cliente, eu não preciso mais dar um algo mais para ele, algo especial para ele, e aí não consegue fazer essa diferença que nós brigamos tanto, porque você, assim como eu, vive de resultados.
Ok, olha, eu vou continuar aqui o nosso bate-papo. Você que chegou agora, só para você saber, estou conversando com Gilcler Regina, palestrante, escritor, consultor, empresário e apaixonado pela vida. Estou vendo aqui no site, quer pesquisar sobre o Gilcler Regina? gilclerregina.com.br. Isso mesmo. Está aí bem presente nas redes sociais, 3 milhões de livros vendidos, já passou disso, né? Já passou, 4 milhões. 4 milhões, porque eu estou vendo aqui tá no atrasado site. Aí. Vai ter que atualizar o site. Tem aqui, que atualizar. Não, milhões. o site novo entra, acho que na segunda-feira que vem agora. E estou vendo aqui várias fotos, sempre com ambientes lotados. Gente, é o seguinte, daqui a pouco, às 19h30, começa uma palestra com o Gilcler no Centro de Eventos José Ari Riede. Eu estava falando agora com a Eliane, já passam de 700 pessoas confirmadas, né, para esse evento, e acredito que até a hora da palestra, certamente vão fechar aí a casa das 1.000 pessoas. Então, Gilcler, promessa de um grande público, e para você certamente deve ser uma alegria retornar a Sorriso. Então vamos falar agora do tema da palestra de hoje, que é show. Seja você a diferença, seja você atendimento diferença. show. Atendimento show. Deixa eu só achar aqui o banner. Vamos falar um pouquinho, então. Pode falar, Gilcler, sobre o evento de hoje. Na verdade, é um tema que tem tudo a ver com aquilo que a gente prega no nosso dia a dia. Né? O bom trabalho, o atendimento que continua sendo a diferença. Né? Coisa mais bonita que existe num ser humano, na minha humilde opinião, seja uma pessoa idosa, que não tem nem mais os dentes, ou seja um bebê que também não tem mais os dentes, ou qualquer ser humano em qualquer circunstância, é exatamente o sorriso. E quando nós falamos em atendimento, nós temos que ter um sorriso. Nós podemos treinar para ter um sorriso autêntico e constante para fazer o atendimento show. E esse sorriso tem que ser das 8 da manhã, quando entra o primeiro cliente, até quando faltam 2 minutos para terminar o expediente, a loja está para fechar e está para entrar um cliente, e você não faz aquela tromba e aquela cara feia, porque o cliente vai entrar naquele momento. Então, nós pregamos muito essa diferença, porque nós temos que ter essa curiosidade de mercado. Essa é a chamada motivação 4.0. Né? Ou seja, você já percebeu que uma criança de 6 meses até 1 ano de idade, ela é muito curiosa e dona de si? Você já percebeu que uma criança, ela mexe em tudo, ela dá a impressão que é hiperativa, que ninguém domina ela? Aí eu pergunto para você, por que quando essa criança vira um adolescente de 14 anos, ou um adulto de 45, ela não tem mais essa curiosidade de continuar aprendendo e fazendo a diferença de mercado? Por quê? Porque entrou no comodismo, entrou na zona de conforto, entrou na educação errada, do tipo não faça isso, não faça aquilo, dentro das famílias, nas escolas, pelas circunstâncias da vida. E quando nós voltamos novamente para falar em atendimento show, nós estamos falando em essencialmente comportamento humano. Ora, eu disse agora há pouco, 75% tem carência de simpatia, tem carência de cordialidade, de gentileza. Como é que você vai vender se você não tem simpatia e gentileza? Né? Como é que você vai querer vender com cara feia e cara carrancuda? Achar que é um favor fazer o atendimento. Isso, achar que é um favor aquilo que você está fazendo para a pessoa. Ele entrou ali por favor a você. Não, eu acho que é isso que transforma o pequeno em grande. Eu percebo também o seguinte, às vezes você vai falar assim, não, mas é só agora que eu vou trabalhar, atendimento, vendas de Natal. Grandes vendedores se transformaram em grandes fortunas, grandes vendedores têm mansões em localidades como Beverly Hills, como Alphaville da vida, porque são pessoas que souberam trabalhar o que o cliente precisa. Eles são ajudadores das pessoas, eles têm vontade de ajudar as pessoas. É essa a diferença que nós temos que ter nas nossas equipes. E
Quem trabalha com vendas acha que também é só o pessoal de vendas. Na empresa está errado. O contador tem que ter a preocupação com resultados e com vendas. A telefonista tem que ter essa preocupação de que não é só no 10º toque que vai atender o telefone, no 2º toque já está atendendo. Quer dizer, toda essa agilidade faz parte do atendimento show. Toda essa agilidade mostra que a diferença é sutileza, é comportamento. A gente fala em conhecimento, mas às vezes você é até contratado pelo conhecimento, mas acaba não ficando por causa do quê? Por causa do comportamento. E quem que demite você? É o teu cliente. Não foi o teu chefe, o diretor da empresa que de repente demitiu. Demitiu por problemas de resultado, por exemplo. E resultado vem como? Vem com atendimento, vem com melhoria. E esse atendimento então mostra. Eu mostro na minha palestra, uma palestra que você faz. Eu faço ela com um pouquinho de interatividade. A gente usa muito o recurso do bom humor natural. As pessoas dão muitas gargalhadas, muitas histórias, mas a sutileza da diferença. Você quer ver? Outro dia, eu tenho 2 exemplos que me aconteceram agora na semana retrasada. Uma é pelo lado bom. Estava com a minha esposa, eu frequento lá a clínica de Pilates. E aí eu falei para a professora que eu sempre faço na segunda-feira de manhã, que é o único dia que eu consigo fazer. Depois eu viajo muito. Só que eu falei que eu não ia mais nesse final de ano, porque minha agenda está complicada e eu não estava conseguindo atender. Mas a minha esposa continua indo na segunda e na quarta-feira. Bom, moral da história, ela foi na segunda-feira que eu já não fui. A professora que deixou de me atender já não cumprimentou a minha esposa, simplesmente numa espécie de, entre aspas, retaliação, porque eu não fui mais cliente dela até o final do ano. E a mesma minha esposa vai lá na feira comigo. Então nós compramos um tomate. Aquele tomate mais barato, aquele mais corridinho, parece italiano. E aí o menino pega ela pergunta e fala assim, mas qual é a diferença desse outro tomate? Um tomate grandão, bonito? O menino falou, não, mas esse tomate aqui, minha senhora, ele é mais doce, ele não tem água, e deu uma explicação técnica. Ela não deu muita bola. Quando ela pegou e comprou o mais barato, o menino pegou e falou assim, eu gostaria que a senhora levasse esse aqui de cortesia para a senhora experimentar, para a senhora provar. Na semana seguinte, que foi semana passada, nós fomos fazer compra lá na feira. Qual tomate que ela comprou? Exatamente. Ela já comprou o tomate grande, que era o dobro do preço, e o menino com um sorriso no rosto, né? Porque venceu a partida, venceu o jogo. E são pequenos detalhes. Atendimento são detalhes que às vezes você tem que aprender a deixar o seu cliente à vontade, mas ao mesmo tempo tem que ajudá-lo a decidir na compra que está fazendo. Entendendo, inclusive, que shoppings fecham nos Estados Unidos, shoppings também vão acabar fechando aqui um dia, né? E o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando só o pessoal comprar pela internet? Não, vamos fazer a nossa diferença, porque um sorriso e um atendimento, mesmo em tempos de tecnologia, ainda são os fatores de mudança. Gilcler, então eu quero dizer para o amigo que está nos acompanhando, se você é empresário, se você tem seus colaboradores, olha, ainda há tempo de participar dessa palestra. Hoje, 7h30 da noite, no Centro de Eventos Ari José Riede, no bairro Rota do Sol, temos aí a presença desse grande palestrante, grande motivador, escritor, Gilcler Regina. Então vamos deixar o espaço aí, Gilcler, para aquele convite especial para quem está nos acompanhando. Fique à vontade. Agradeço muito a oportunidade aqui da TV Logista, mais uma vez estar aqui, né, acreditando que nós esperamos lá essas 1000 pessoas, com certeza o centro de eventos vai estar lotado. Vamos mostrar que, às vezes, uma verdade, ela pode ser até um pouco doída, mas ela vale mais, mesmo doendo, do que uma doce ilusão quando a gente mente para nós mesmos. Então, uma ideia, ela é mais forte do que todos os fatos quando nós acreditamos nessa ideia. E a ideia é fazer o atendimento show, é entender que você também pode ser a diferença, que é o tema do nosso trabalho de hoje à noite. Você se desloca daqui a pouco, é isso? Ainda vai para o hotel? Vou para o hotel, vou
tomar um banho e trocar de roupa e preparar a festa para hoje à noite, para fazer a diferença na vida de cada um, e continuo fazendo a diferença na minha vida também, porque quando eu faço a vida dos outros, eu também estou fazendo a minha. Amanhã, inclusive, estarei apresentando um outro seminário na cidade de Nova Mutum, vai ser o meu trabalho número 110. Muito bem. Eu estava dando uma esticadinha aqui para dar tempo de trocar a pilha do microfone. Consegui fazer isso em tempo real. Tá vendo? Isso Maravilha. aí, isso daí hoje é o mundo da rapidez e da percepção. Aliás, percepção ou realidade. Tudo que nós falamos, pode ter certeza. Se você achar que é só uma percepção, você procura pensar se quando o Steve Jobs criou isso daqui, muita gente achou que era só uma percepção, o iPhone. Mas a percepção está aqui, ela é real. O curioso, Gilcler, é que o jovem hoje tem toda essa tecnologia na mão, um aparelho de última geração, um iPhone, por exemplo, né? E muitos deles não se atentam de que isso começou lá atrás, com aquele tijolão, né? Um tijolão, assim, é uma evolução. Opa! Eu até diria antes, né? Vem lá de trás, do tempo do telex, depois virou fax. Exato. Né? Eu fechava negócio com fax. Eu lembro do fax. Eu fechava negócio, palestras no Brasil inteiro, fax, eu vendia assinatura. O telex é aquela mesa grande que tinha o fax do meu tempo ainda era um rolo. O cara assim, ele me pagava acho que $250 por semestre para receber uma mensagem minha no fax por semana que ele colocava no quadro mural. E por causa daquilo ali, eu vendia minha palestra. E eu fui para o Brasil inteiro fazer isso aí. Aí depois veio o tijolão. A gente andava meio manco, né? Porque era pesadão, colocava aqui na cintura. E tudo tem evolução. Puxava a anteninha. Tudo tem evolução. Então, exato. Eu acho que essa percepção que eu acho bacana. É que nem eu falo, quais são as 3 maçãs que mudaram o mundo? As 3 maçãs que mudaram o mundo. A primeira, a Eva comeu, ferrou com a humanidade. A segunda, descobriu-se a lei da gravidade, caiu na cabeça do Isaac Newton. A terceira eu sei qual é. A terceira você sabe, porque mudou a mentalidade. É a Apple, é Steve Jobs. Então é isso aí. Gilcler, satisfação recebê-lo aqui na TV Logista. Daqui Obrigado. A pouco estaremos lá no centro de eventos, às 7h30 da noite, com mais de 700 pessoas. Vamos torcer para que o pacote de 1.000 pessoas seja fechado e com certeza daqui até lá vamos ter aí muito mais gente participando. Obrigado, Gilcler. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um grande abraço aí para todos vocês, em especial para você que com todo carinho me recebe e faz esse programa acontecer, e isso também é determinação. Muito obrigado. Muito bem, e até o nosso próximo encontro aqui na TV Logista.